Segunda Reis 6:17, acharam? Ponto cego é o tema. Diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, fala conosco, ministra-nos poderosamente essa noite em nome de Jesus. Amém. Tá dando muita microfonia, tá quase, eu tô falando até diferente, porque tá quase dando alto, tá bom? Eu quero que deixe mais, por favor. Isso, Rafael, aí, ficou legal. Irmãos, o Rafael deu um spoiler da palavra, né? Ele foi pesquisar o que quer dizer ponto cego. Eu tenho mais alguns detalhes para que você entenda o que Deus quer falar. Você leu aqui que Eliseu chegou para o moço, né? Que o ajudava, todo mundo sabe quem é esse moço, Geazi, né? E Geazi veio falar que havia um exército rodeando Israel e queria atacá-los. Aí o senhor Eliseu, olhou para ele e disse assim: maiores os que estão conosco. Ele falou: mas aonde? Que eu não estou vendo. Aí ele orou e falou: Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja que maiores são os que estão conosco. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu um exército do Senhor, de carros e cavaleiros de fogo em volta do monte. Por que Eliseu enxergava aquele livramento do Senhor e Geazi não enxergava? Porque no mundo espiritual, Geazi tinha ponto cego. Ele tinha pontos cegos, onde ele não conseguia enxergar, ele não conseguia ver tudo que estava em sua volta. Eliseu, como era um homem de Deus, um profeta experimentado, ele conseguia enxergar além. Pergunte para o irmão que está do seu lado aí: você tem ponto cego na sua vida espiritual, irmão? Seja educado e responda o seu irmão aí para eu beber uma água de coco, que hoje eu vou beber tudo. Tô nem aí. Hoje eu vou. Amém. Há uma pequena parte da retina ligada ao nervo óptico, responsável por transportar as sensações visuais do olho para o cérebro, que não consegue detectar a luz, que forma a imagem que será reconhecida no cérebro. Este é o nosso ponto cego. Amém, irmãos? Esse é o nosso ponto cego. Tem microfone ligado, é isso aqui, ó. É isso aqui. Desliguem, por favor. Eu sei que na live, irmão, fez um barulho, me perdoe, mas tem que ver que está muito forte aqui, tá? Então, irmãos, no seu cérebro, você tem um lugar no seu olho que é ativado a imagem pela luz que o seu olho recebe. Mas todos nós temos um ponto cego. Quem dirige aqui? Então, você sabe o que é ponto cego. Inclusive, né, eu vou fazer um exemplo com vocês que é o aponte para mim. Eu já fiz, mas eu quero fazer para você entender. Da onde você está aí? Eu quero que você aponte o dedo para mim. Na minha cara. Aponte na minha cara, todos. Geraldo, vamos, Geraldo. Aponte na minha cara. Não é tiro não, Geraldo. É o dedo, Geraldo. Geraldo quer me matar, faz assim, ó. Aponta o dedo. Apontou? Fecha o olho esquerdo agora. Fecha totalmente o olho esquerdo. Tá na minha cara ou saiu? Agora vai no outro olho. Qual que está mirando em mim e qual que saiu? Quem aqui saiu? O esquerdo tirou a mira. Quem? E no direito? Muito bem, esse é o seu ponto cego. Você acha que está mirando, mas você não está. Se você não se concentrar, você vai acabar atirando no lugar errado, mirando no lugar errado. Isso daqui é a ciência que prova, né? Quando você faz o aponte para mim, você sabe exatamente para onde você... O cego daquele rapaz era espiritual. E o seu? E o meu? Eu coloquei aqui. Qual é o seu? Qual é o ponto cego que tem te feito errar o alvo, né? Apontar para o lugar errado ou para a pessoa errada? Porque ele pode ser espiritual, ele pode ser sentimental, ele pode ser ministerial, ele pode ser familiar, ele pode ser no casamento. Está achando que não? Acontece. A gente não está enxergando alguma coisa, algum detalhe, e o diabo, ele age nos detalhes. Aprenda isso. O diabo age nos detalhes. Eu coloquei aqui 3 pontos, perguntas que eu sei que você poderia fazer. Qual é o meu ponto cego, bispão? Eu já respondi, não sei, você precisa descobrir. Você precisa descobrir qual é o seu ponto cego. Porque cada um que está aqui tem uma luta. Cada um que está aqui tem uma história. Cada um que está aqui tem algo na sua vida que precisa ser resolvido, sim ou não?
E o seu ponto cego, ele vai determinar para onde olhar, o que resolver, o que fazer. Por exemplo, tem gente sentado aqui que pode ter problema para orar. Não consegue ter uma vida de oração com Deus. Tem gente aqui que pode ter um problema de atração por coisas que não te pertencem. E ultimamente eu não devido de mais nada. Não, irmãos, calma, não é pipoco. Nossa, fez apontar deu um pipoco, o Narciso olhou para fora. É os homens, ô Narciso já. Amém, irmãos? Calma, não é nada disso. É normal, está se consertando algumas coisas, tá? Você precisa descobrir qual é o seu ponto cego. É financeiro? Qual é? Material? Você quer ter tudo, mas na verdade acaba não tendo nada. Tem pontos cegos na sua vida que estão fazendo você perder o alvo. Você está achando que está mirando na cara do bispo, mas você está errando quando você fecha os olhos. Você está entendendo? Então você precisa descobrir. Segunda coisa, enquanto você não descobre, você vai continuar mirando errado, achando que está certo. E tem um monte de gente que está fazendo isso na vida. Ah, não, eu vou fazer isso porque eu sei que vai dar certo. Irmão, eu aprendi uma coisa na minha vida, é muito difícil para você que está aqui, para você que está em casa, mas preste atenção no que eu vou te falar. Nunca faça nada, fale nada, dê um passo, se Deus não mandar, se Deus não confirmar no teu coração. Amém? Porque às vezes você vai atrás de pessoas, atrás de sugestões, todo mundo está fazendo. Irmãos, eu estou com medo do que vai acontecer no próximo passo. Natália pintou de loiro. Isabela pintou mechas vermelhas. Esther virou a Ravena. Eu quero ver qual é a próxima coisa que vai acontecer nos cabelos das irmãs aí, né? Porque é uma tendência. Você não percebe, mas é uma coisa instintiva. Alguém muda, você quer mudar também. E não é copiar, às vezes isso acontece. Mas às vezes você pode continuar mirando errado, porque todo mundo está mirando no lugar errado. Ah, mas todo mundo está fazendo. Eu já contei para vocês um exemplo que eu acho maravilhoso de você seguir os seus instintos, aquilo que você acha que está certo. Tem um esportista brasileiro chamado Robert Scheid. Quem já ouviu falar nele? O Robert Scheid era campeão olímpico mundial várias vezes de vela, né? Aqueles barcos que vai. Ele já foi da classe laser e naquela outra que eu esqueci o nome agora. Sei que ele foi campeão olímpico várias vezes, medalhista olímpico várias vezes. E uma vez era a Olimpíada de Sydney, eu não lembro o ano, e ele tinha que ganhar a última regata para ser campeão. E aí, todos os barcos, todos, irmãos, só ele ficou. Todos os barcos foram na direção do vento. E ele ficou esperando. E eu falei, meu Deus do céu, o que você quer, filho? Você quer estar esperando perder? E ele ficou parado. De repente, ele foi com o barco um pouco para o lado, o barco dele foi com tudo assim, ó. Antes dos caras contornarem a primeira boia, ele já passou todo mundo, abriu uma distância e foi campeão olímpico. E na entrevista ele falou, porque todo mundo sempre mira no vento. E eu pensei, depois do vento sempre vem um vento mais forte da brisa. Eu vou esperar esse vento. Era uma aposta, mas ele mirou no vento certo e ganhou. Sabe o que isso está falando? Não é porque o seu pai, seu tio, seu bispo, seu amigo fez de um jeito que você precisa fazer igual. Às vezes Deus está te dando outra direção, mas você não está enxergando porque tem pontos cegos. Terceiro, o ponto cego é responsável por 40% dos acidentes automotivos. Você sabia? Tem pessoas que dão ré, que não vem a pessoa atrás e atropela. Ela olhou, mas ela não viu, porque estava no ponto cego. Você sabia disso? Tem pessoas, você não vê aquelas pessoas que mudam de pista do nada. Você fala, você não me viu? A pessoa até fala, desculpa, eu não vi. É verdade, ela não te viu. Ela estava no ponto cego, mas ela precisa ter cuidado para dirigir. Você está entendendo? 40% dos acidentes automotivos no mundo são por causa do ponto cego. Eu coloco mais 40% por bebida, mas tudo bem. Que é o que eu entendo, que eu vejo tanta gente bêbada. Então, o ponto cego pode te causar também acidentes espirituais, familiares, se você não prestar atenção. Você já viu aqueles casamentos que acabam por uma frase? A destruição do relacionamento de pais e filhos por palavras, você já viu? Sabe por quê? Por causa dos pontos cegos da nossa vida. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim, eu sei que você enxerga bem, viu, Zé? Então presta atenção no seu serviço, fala aí. Tem que prestar atenção no serviço, gente, para fazer da forma correta, da maneira certa.
Leonardo da Vinci disse que os olhos são a janela da alma. Tem gente que acha que isso está na Bíblia, não está não, viu gente? Foi o Leonardo da Vinci que falou que os olhos são a janela da alma. Ou seja, você olha para o olho de alguém, você consegue enxergar coisas, né? Valores, essência da pessoa. Eu, particularmente, eu não gosto de conversar com alguém que não me olha nos olhos. Porque eu nunca sei se essa pessoa está falando a verdade. Porque a gente não pode julgar palavras, mas olhar é fácil. Quer ver? Quando alguém não gosta do que você está falando, você vê pelo olhar, não vê? A pessoa faz assim, aquela cara, amigo, aquela cara de desprezo. Olha para você. De novo, já vem esse daí. Quando está com raiva, não é? O olho mostra muito dos nossos sentimentos. Mateus 6:22 diz o quê? De outra maneira, mas o mesmo pensamento. Olha o que diz. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. O texto chama os olhos de candeia da alma, o que ilumina a alma. Irmãos, se há uma coisa que você percebe é quando alguém tem verdade e tem o Espírito Santo. Ou quando ela fala pela sua emoção. Eu tenho uma experiência ministerial que me faz entender quando alguém quer me enganar. Com a palavra, por exemplo. Eu já contei para vocês uma experiência de um acampamento, eu não era nem convertido, eu fui tocar. Eu era desviado, a igreja quadrangular me chamou, eu fui tocar. Quando eu cheguei nesse acampamento, nós fomos para a cachoeira orar. E quando chegou na cachoeira, um líder lá, o nome dele era Pedrão, liderou essa oração. E ele começou a orar e profetizar sobre todo mundo. E não podia. Não podia. A visão da igreja lá era, não, profecia assim, apenas com um líder presente e tudo mais. Para poder discernir, né? E ele começou a profetizar, colocou a mão na cabeça de um, começou a orar e falar e tal. Aí uma hora ele chegou e falou assim, para um rapaz, você precisa pedir perdão para Deus, porque Deus quer te perdoar. Porque se até o diabo te pedir perdão, o Senhor perdoa. Aí um rapaz que era mais crente que nós, levantou a mão e falou, está amarrado em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E o cara caiu endemoniado na cachoeira, o que estava orando por todo mundo. Agora imagina aqueles que receberam oração, que choraram igual um louco quando ele orou. A pessoa falou assim, misericórdia, né? Por quê? Porque às vezes os pontos cegos da nossa vida nos levam a enganos mortais. De achar que o diabo vai ser perdoado, por exemplo. De achar que Deus não pode te abençoar porque isso não é para você. Ah não, Deus me fez para ser solteiro mesmo, tudo que eu ponho a mão não dá certo, e assim vai. Vários enganos do diabo por causa dos nossos pontos cegos, aquilo que nós não enxergamos. Irmão, eu tenho uma notícia para você, aquilo que você não enxerga, o Senhor pode abrir os seus olhos como abriu daquele moço para que você veja. Amém? Que você não atropele ninguém, que você não bata no carro de ninguém. Você está entendendo o que eu estou falando? Candeia da alma. Eu coloquei aqui alguns pontos cegos, perigosos demais, e eu quero compartilhar com você. Primeiro, um tropeço, culpa total. O diabo precisa de um tropeço só para te acusar. O mundo precisa de uma causa só para te condenar, né? Eu já dei aqui para vocês o exemplo de uma pregação de um rapaz que me liderava, vocês conhecem, é o bispo Zé Bruno do Resgate, e ele pregou uma vez uma coisa que ficou marcado na minha vida, e eu dou a fonte, irmãos, porque Deus não falou comigo direto, falou com ele, mas me ministrou através da vida dele, e ele disse o seguinte, você menina, tome cuidado, porque se você começar a namorar, vão falar para você, por que você vai esperar até o casamento para ter relação? Como é que você vai saber como é que é as coisas se você não experimentar? Aí a menina vai, faz e engravida. Os mesmos que falaram experimenta, é os mesmos que vão falar, tá vendo, não presta, tá grávida. E depois vão chegar e falar, mas você não pode criar, você é muito nova. Aborta, tira, doa, faz alguma coisa. Vão falar. Quando a menina faz uma coisa, assassina. É ou não é? Porque é assim que o mundo vai. Esse papo que a voz do povo é a voz de Deus é mentira pura. Porque Deus governava o povo de Israel, eles pediram um rei. Você viu o que aconteceu? Saul. Chegou lá Pilatos, quem que vocês querem que solta? Jesus ou Barrabás? Quem que eles escolheram? Barrabás. Por isso que eu não gosto de eleição. A gente nunca acerta. A gente não tá bom para escolher, não. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, ainda bem que eu e você
somos escolhidos pelo Senhor. Amém? A Bíblia diz, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós outros. Por quê? Porque o homem não sabe eleger, não sabe escolher, nem para a sua própria vida, nem seus amigos, nem suas palavras. Então é necessário tomar cuidado. Um tropeço, culpa total. Olha o que diz Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Na Bíblia é assim também. Não adianta nada você vir à igreja, ser dizimista, ser fiel, amar o seu irmão em Cristo e não tomar o nome de Deus em vão, mas desonrar o seu pai e sua mãe. Não vale nada. Você que está em casa, escute isso. Não vale nada você guardar toda a lei e tropeçar num ponto só. Você se torna culpado de toda ela. Sabe o que é culpado de toda a lei? Você já orou alguma vez na tua vida e parecia que a sua oração não estava passando do teto? Quem já aconteceu isso? Comigo já. E você teve que descobrir que tinha algo errado com você, não foi? Para você se arrepender e o Senhor passar a ouvir. Porque um ponto só de tropeço na lei te torna culpado de toda ela. O que adianta um rapaz trabalhar, estudar, namorar sério, ir a uma igreja, atravessar uma velhinha na rua, mas ele roubar uma empresa? O que vai acontecer? Ele vai ser preso. Interessa se ele atravessou 500 velhinhas na rua. Um ponto te torna culpado. O ponto cego quer te tornar culpado. Aquilo que você não enxerga naturalmente é o maior perigo da tua vida. Irmãos, eu tenho recebido tantas notícias. A tristeza tomou meu coração tão grande de ouvir notícias sobre pessoas que nós conhecemos, os tropeços que elas tomaram. Elas tomaram não foi tropeço, foi queda. A ponto de acabar com casamentos, com ministérios, com tudo. Não uma só, hein? Umas 4, 5 essa semana. Sabe o que é o nome disso, irmãos? Destruição, culpa total. Eles foram culpados. Eles foram julgados pela lei de Deus e achados culpados. Deus é amor, mas Deus é justiça. Amém? A palavra de Deus se cumpre. As maiores quedas se dão com as pequenas pedras. Eu não sei você, mas os maiores tombos que eu tomei foi com as pedrinhas pequenas, com o buraquinho pequeno que eu não enxerguei. Quem aqui cai muito no chão aí? Quem cai muito? A Ana Paula parou, mas ela cai, irmão. Misericórdia. Diz de skate é outra coisa, fiote. Eu estou falando andando normal e vum, né? Eu já acontecei, quem já caiu assim? Caiu de cara, de costa, de tudo, né? É legal, né? Legal. As piores quedas são nas pequenas pedras. As piores quedas na vida do homem e de uma mulher de Deus são nas pequenas coisas. Sabe aquilo que você fala, não tem problema? É coisa da cabeça do pastor? É isso daí. Essas são as coisas que fazem as pessoas caírem e elas não percebem. Então tome cuidado com os pequenos detalhes, com as pequenas coisas que se apresentam diante de você. Eu quero dar um exemplo para você. Eu sou casado com a bispa Ana Paula. É aconselhável que eu marque com a Esther um aconselhamento sozinho na minha sala? Não. Preste atenção, nos pequenos detalhes moram os maiores perigos. Olhe para o teu irmão e fala assim: pedra grande você enxerga. É por isso que Golias caiu, irmão. Caiu com uma pedra pequena. Se fosse grande, ele via. Ele ia pôr a mão na frente. Ele caiu porque a pedra era pequena. Amém? Os maiores tropeços estão nelas. Segunda coisa, que uma palavra, destruição total. Uma palavra que pode sair da sua boca errada, porque você não está enxergando o que vai acontecer, pode destruir totalmente a sua vida. Olha só, Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Falei até domingo na palavra isso, eu citei isso. Irmãos, as maiores destruições de igrejas, de famílias, de amizades, são quando a pessoa está fora de si e fala abobrinha. E lança, não, foi sem querer. Irmãos, ninguém fala nada sem querer. Ninguém fala nada sem querer. Há um versículo em Provérbios, vocês devem conhecer, que diz assim: ninguém chame o seu irmão de louco e depois diga, eu fiz por brincadeira, porque Deus não vai aceitar o seu pedido de perdão. Eu fiz por brincadeira, tudo é brincadeira. Tudo, eu não queria, não era a minha intenção. Irmão, não está na hora de você analisar as suas intenções, as suas brincadeiras, aquilo que você tem falado na sua casa, aquilo que você tem falado no seu trabalho. Uma palavra,
destruição total. Você pode perder. Eu conheço um casal, quer dizer, um ex-casal, né, que é de outro ministério, que acabou, teve traição, a mulher perdoou. Teve não sei o que, a mulher perdoou. O cara chamou a mulher de um nome feio na frente das pessoas. Acabou o casamento. Uma palavra. Uma palavra, destruição total. Então peça para Deus te dar sabedoria para falar. Às vezes eu fico nervoso, explodindo, querendo falar, e às vezes eu tenho que me controlar. Com você é assim também, não é? Não é assim, Claudineia, que a gente faz? Controla, né? Você está tossindo? Acho que Deus te deu tosse para você falar menos. Ó, uma palavra de Deus é suficiente para a cura. Uma palavra do homem é insuficiente sempre. Sempre é insuficiente. Não é isso que vai resolver, mas isso pode piorar. Às vezes, a atitude tua de amor vale mais do que 1000 palavras. Uma palavra de Deus vai curar você, vai te transformar, vai te libertar. Eu vou contar um testemunho agora, já antes da oferta, né? A Carol, que congrega conosco, ela vai contar no domingo, domingo não dá, por causa da cantata, né? Então, é por isso que eu vou contar. A Carol pediu oração no grupo, você lembra que eu coloquei no grupo? Bispo, ore por mim. Eu falei, Carol, você me autoriza a pôr nos grupos? Porque é o relógio de oração. As pessoas, nós vamos orar todo mundo. Ela falou, eu autorizo. Ela queria o estágio, que não tinha vaga para ela. E se tivesse vaga, seria à noite. E ela não queria porque ia atrapalhar o trabalho. E esse ano de 2021, ela quer vir de semana na igreja. E ela falou, bispo, é muito difícil, mas eu creio que Deus pode fazer. Você crê? Creio, bispo. Oramos. Hoje ela me ligou, bispo, você não acredita, deu tudo certo. Eu vou trabalhar de manhã, eu vou poder fazer um estágio, trabalhar e vou poder vir para os cultos de semana. Deus é fiel. A vaga não era nem dela, não tinha nem vaga. Meu irmão, se você precisa de algo, não existe, Deus cria para você. É assim que Deus faz. Uma palavra de Deus é suficiente, a do homem é insuficiente. E terceiro, uma olhada, ilusão total. Uma olhadinha. Eu vou novamente dar um conselho para os irmãos. Irmãos, as nossas palavras ficam gravadas no Facebook, lá na página da Mais. Entra lá, escuta a palavra novamente, geralmente é 45 minutos no máximo. Lê tal, veja cada ponto, aplica na sua vida, é importante para o seu crescimento, amém? Uma olhada, ilusão total. Gênesis 13, do 5 em diante. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló, não haja contenda, não vamos brigar entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Um bom conselho. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era tudo bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, porque era bonita, né? E partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Olha o que aconteceu, irmãos. Houve uma contenda nos pastores deles, tio e sobrinho. Primeiro que Abraão errou porque ele levou Ló e Deus falou para ele ir sozinho. E às vezes você quer levar as pessoas com você e você está errado. Eu falo para as pessoas quando vêm para a igreja, o seu parente é de uma outra igreja? Deixa ele lá, não chama ele para vir para cá não. Deixa ele lá, ele tem o ministério dele lá. Porque às vezes a direção de Deus para a tua vida não é a mesma para ele. Às vezes acontece que vem todo mundo, glória a Deus. Eu gosto desse negócio, hein? Quando vem todo mundo assim, eu fico feliz, eu não sei porquê. E eles estavam lá e começou aquela briga, aquela guerra entre os pastores deles. O que aconteceu? Abraão sábio, os pontos cegos, onde ele não enxergava, ele pedia direção para Deus, falava, Senhor, abre meus olhos, eu quero ver a sua direção. Deus abriu os olhos de Abraão, ele falou, olha, a terra é grande, olha o tamanho da terra. Você vai para um lado, eu vou para o outro, não vamos brigar, a gente é parente, vamos continuar amigo. Vamos continuar, né? Quando se encontrar, se abraçar, né? Falar de coisas boas.
Ló levantou o rosto e viu Sodoma e Gomorra, gente. Terra de perdição, tudo era bonito, porque o diabo faz isso. Quando você tem ponto cego, ele te mostra as coisas do mundo como sendo coisas boas, como sendo a terra mais linda da terra. E é pura ilusão. Uma olhada, ilusão total. Eu acabei de ler. Né? E Ló foi para lá e Abraão foi. Canaã era deserto, gente, quando Abraão foi. Tinham poucos reinos. E você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ela foi destruída, Ló só foi salvo pela oração e intercessão de Abraão. Uma olhada. Olha aquela menina. Olha aquele. Nossa, esse dinheiro aqui. Você está entendendo? Olha só essa oportunidade, eu não posso perder. Eu vou fazer de um jeito aqui que vai ficar comigo. Gente. Para de desejar o que Deus não tem para você. Para de olhar aquilo que Deus tem. O que Deus tem para você é o melhor. Hoje eu estava em casa, né? E a bispa hoje não fez os trabalhos dela, já estão todos encerrados, graças a Deus, né? E ela estava lá, e ela saiu com o Rafael, e foram passear, foi comprar presente, acho que o meu Play 5 está chegando, não sei. Não, ilusão, uma olhada, ilusão, né? E ela saiu para passear com o Rafael, fiquei com as gêmeas, e, pô, comecei a analisar, né? Cara, eu reclamo do quê? Eu tenho casa, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho um ministério. Eu só reclamo de vocês. Tô brincando. Tenho vocês. Eu tenho tudo isso. Por que que eu reclamo? Por que que eu nunca estou satisfeito? Porque a gente sempre olha o que o outro tem. Ah, lá na rua dele não tem barulho. Que é uma coisa que eu detesto, é bagunça, irmãos. E quem conhece a rua Antônio Simplício sabe. E a minha casa ainda é na Baixada. Os caras ficam no meu muro. Porque meu muro é gigante, assim. As pessoas ficam no meu muro. Para sair o carro lá, a gente tem que achar que é um motorista que parou. É um sacrifício. É muito difícil, isso me incomoda. É funk de um lado, funk do outro. É uma coisa que me incomoda. E eu reclamo muito. E o Senhor me mostrou. Seja mais grato e menos resmungão. Será que você não está olhando o que o outro tem e desejando aquilo que o outro tem? Mas você não sabe aquilo que ele não tem que você possui às vezes. A palavra do Senhor diz: não invejais a riqueza do ímpio, porque ele ajunta para o justo. Porque o nosso tesouro não vem de homens, vem de Deus. Eu prefiro ajuntar tesouro lá, onde a traça não corrói. Tá dando para entender? Sodoma parecia o jardim do Senhor. Só parecia, não era. O diabo faz isso. Ele mostra as coisas. Ó, tá vendo? Seu marido não liga para você, mas olha esse cara aqui. Ah, esse emprego aí? Não, tem um melhor, só que você não vai poder ir na igreja. Olha esse carro aqui, não. E daí que você não tem dinheiro, compra esse daqui. Você não tem fé? Atira-te daqui que ele te segura. Não é assim que ele fez? É assim que ele faz. Ele quer mostrar, imitar as coisas de Deus. Mas o nosso Deus não pode ser imitado. E nós podemos ser não imitadores, mas sermos imagem e semelhança como ele nos criou. Eu quero que você entenda. As coisas do diabo só parecem, mas não são paraíso para nós. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olha assim. Desvende os meus olhos. Tire os pontos cegos. Se eu tenho ainda, se o Senhor quer que eu tenha ele. Irmão, vamos falar a verdade? Se nós não tivéssemos pontos cegos, fôssemos poderosos, tivéssemos todos os poderes que Deus tinha, a gente estava aqui? Estava nada. Você faria assim, você fala, ué, o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. Daqui você faz, você está em Paris. Está em Nova York, duvido que é servir a Deus. Por isso que a palavra diz que as pessoas ricas poucas servem a Deus. É mais fácil o quê? Entrar o camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ele não está falando que é impossível, ele está falando que é difícil. Porque a pessoa confia nas suas riquezas. Porque a sua vida é um ponto cego que deseja as coisas que Deus não tem. Peça, Senhor, desvenda os meus olhos. Eu quero contemplar a tua lei. Ah, você está falando que ser rico é ruim. Eu não, eu queria que você tudo fosse rico. Imagina só se o pastor Narciso fosse um cara que dava um dízimo aí de 100 mil por mês. Meu Deus, cada mês eu comprava um prédio diferente, fazia uma coisa diferente para o reino de Deus. Você concorda? Deus, ele pode te prosperar, mas o problema está, o seu olho está onde? No que você vai fazer com o que Deus te dá, ou naquilo que você vai ter quando Deus te der.
Dizendo nos meus olhos. Peça para Deus tirar os pontos cegos da tua vida. Quando Deus abre os olhos de alguém, essa pessoa passa a enxergar como o Senhor enxerga. Ela passa a enxergar coisas que ninguém vê. Oportunidades onde tem problemas. Soluções. Ela passa a enxergar problemas onde todo mundo vê a beleza. Porque, irmãos, escuta que eu vou te falar. Eu quero que abra os olhos. Irmãos, bispo, o irmão vai pensar que está falando. Glória a Deus pela vida do irmão, vai pensar. Eu vou instruir a igreja porque Deus mandou. Pastor bonzinho, que dá risada, que só te oferece coisas, não é de Deus. Leia a Bíblia. Pastor leva o povo para comer, para se alimentar, deixa ele lá, fica lá debaixo da sombra, olhando as ovelhas comendo, se alimentando, dormindo. Se uma foge, ele vai atrás, pega o cajado, diz a palavra. Se desviar, ele quebra a perna dela para que ela não fuja, põe ela nos ombros, trata para que ela volte ao rebanho. Pastor que é pastor, trata a ovelha em todas as áreas. Se um dia eu te oferecer, fica aqui na mais que aqui você vai crescer. Quer um conselho? Vai embora, porque eu já me perdi. Pastor que é pastor, sim, te elogia, investe em você, mas te repreende. Na palavra, mostra na palavra, a palavra de Deus diz assim. Aprenda isso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: foge dos aproveitadores. Porque o que mais existe dentro das igrejas é lobo em pele de cordeiro. E geralmente, fala aí, está no altar. Infelizmente. Vou tentar virar aqui. Ixi, acho que o meu enganchou aqui. Pode pôr o próximo aí? Porque o meu aqui enganchou. 1 Samuel 16:7, estou encerrando, tá? Como Deus enxerga. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, e nós somos assim mesmo, a gente fez só beleza. O Senhor vê o quê? O coração. Quando você enxerga como o Senhor, você vê a essência das coisas. A razão das coisas, não apenas a beleza. Irmãos, eu vou falar algo para você que vai te ajudar se você entender na sua caminhada com Deus. Um dia o Senhor vai me recolher, eu não vou estar mais, e você vai continuar o seu ministério, vai continuar a sua vida. Isso vai servir para você para sempre, para aplicar na tua vida. Nunca pare na aparência de nada. Aquele irmão é uma bênção. Irmão, eu me preocupo mais quando fala que o irmão é uma grande bênção do que quando fala que ele é um problema. Porque problema Deus resolve. Quando é muito bênção, onde que Deus vai trabalhar na vida dele? Você está entendendo? Eu foco diferente, irmão. Eu penso diferente. Porque foi assim comigo. Irmão, eu falei aqui no outro culto. Se você me conhecesse antes, eu sou daquele que o pai falava: não ande com ele. Ele vai te estragar. Você sabia? Olha, irmão, falar isso numa cara, um tchutchuco de Jesus, igual eu, pastor Cláudio. Um tchutchuco, pastor. Deus não tem pontos cegos. Deus enxerga tudo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. O grande é o Shaddai. Não tem esse papo. Deus sabe quem você é, irmão. Irmão, pode falar uma coisa? A gente pode sorrir aqui na igreja, ser legal com todo mundo. Deus sabe quem a gente é de verdade. Tá? Deus sabe. Por isso que eu gosto de pessoas que são tripolares, né? Que são normais em todos os lugares. Chata em casa, chata na rua, chata na igreja, né? Eu não posso falar nomes, porque isso é expor as pessoas. Eu não posso falar a Mini, eu não posso falar o Eduardo. O Eduardo eu acho que é mais do que você. Ele é quadripolar, polipolar. Existe polipolar? Cada dia de um jeito. Irmãos, o que eu estou querendo dizer é que Deus, Ele enxerga as coisas e Ele quer abrir os seus olhos para que você veja o que Ele quer mostrar. Eu fui na casa do pastor David ontem, graças a Deus fui bem servido. Comi panquecas de carne de frango. Comi um doce de limão com cobertura de chocolate branco. Não foi, pastora? Uma delícia. A gente foi ensaiar e graças a Deus os irmãos entendem que quando recebe o profeta, né? Foi uma grande bênção. E quando eu estava na mesa com eles ali conversando, eu falei: o ano de 2021 Deus prometeu que Ele vai restaurar muitas coisas. Já pensou, David, que se a proposta de ir para fora, que Ele quer ir para os Estados Unidos, vem em 2021? Você não sabe. A gente não sabia o que ia acontecer esse ano. Sabe por que a gente não sabe às vezes? Porque a gente não pede para Deus desvendar os nossos olhos.
A gente acha que sabe o que vai acontecer, não sabe. Eu não sei o que vai acontecer em 2021. Eu não sei. Eu sei aquilo que ele manda pregar. Uma coisa é certa, irmãos. Os seus olhos vão ser abertos. Você vai enxergar quem é de Deus, quem não é de Deus, quem serve para você e quem não serve. Amém? Eu coloquei hashtag ver como ele. Eu quero ver como ele. Você quer ver?